Bom, olá pessoal, tudo bem? A paz do Eterno, a paz de Yahweh e Yahushua. Esse vídeo que eu venho trazer aqui para vocês é um vídeo que ontem eu assisti também e é uma palavra que me mexeu também, me fez refletir, porque é algo que mudou muito a minha vida também, referente ao que eu venho estudando e o que eu venho buscando como entendimento, que está em 1 Coríntios 13:11. Lá nos fala que quando eu era menino, eu pensava em coisas de menino, fazia coisas de menino e agia como menino. Mas quando homem, eu comecei a agir como homem, fazer coisas como homem, pensar como homem. Bom, a gente sabe que quando a gente é criança, adolescente, a gente faz coisas sem pensar, né? A gente age com coisas meio assim perturbado, né? E hoje em dia a geração está mais complicada do que a minha geração, por exemplo. E quando o homem ainda tem muita gente que não consegue pensar como homem, né? Muda, tem as mudanças, e o homem a gente sabe que tem um pouco de dificuldade nessa questão. Mas aqui nessa parte de Coríntios 13:11, ele fala de que quando a gente recebe a nossa graça, quando a gente recebe nosso espírito, a gente tende a pensar de uma forma mais madura, de uma forma mais real. Então assim, quando a gente está buscando a maturidade espiritual, a gente age como criança, a gente tende a pensar como criança. A Bíblia fala que a gente se alimenta com leite, né? Porque o nosso espírito ainda age como criança, a gente não aprendeu ainda a maturidade total. Então, dentro desses 5 anos que eu venho buscando esses estudos, eu venho buscando maturidade espiritual. Então, eu sei, pessoal, que essa passagem, 1 Coríntios 13:11, pegou muito em mim, e acredito que deve pegar muita gente também, porque eu pensava muito como criança, eu via o mundo como uma diversão, o mundo como fosse um parque de diversão. Mas quando eu busquei a graça, quando eu busquei o espírito de maturidade, eu comecei a abrir meus olhos, enxerguei que era totalmente diferente daquilo que eu estava enxergando, o mundo. E isso mudou muito a minha vida, então eu acredito assim que eu estou vivendo embaixo de uma graça que foi conquistando durante muito tempo de buscas, pessoal, de busca, de oração. Como eu disse, eu sou pecador ainda, sou sujo, mas muita coisa eu aprendi, muita coisa foi me dado. Eu lembro que eu estava numa casa, morando sozinho, estava à noite, era um dia meio chuvoso, eu estava pensando, né, em umas coisas, e aí resolvi ler a Bíblia. E olha, pessoal, meus irmãos sempre falam assim, esse dia eu fui conversar com a minha mãe falando que minha mãe, ela foi católica, virou evangélica, ela tentou me evangelizar, ela tentou mostrar um pouco mais da Bíblia para mim, tentou me levar para a igreja, e eu nunca ia, não gostava, não sei, pessoal, não era isso que eu queria. E essa era uma forma de pensar como criança, como menino, eu não queria buscar a maturidade. E quando foi passando o tempo, minha mãe veio a falecer, as coisas foi acontecendo, e a vida foi se encaixando, e eu sempre percebi que eu não era aquilo que eu queria, estar dentro de uma igreja. Eu fui católico, fui criado dentro de uma igreja católica, participei de algumas igrejas evangélicas, mas aquilo nunca me fez bem, pessoal. Aquilo nunca fez bem pra mim, eu nunca me sentia bem naquilo. Lógico que é cada um, tá, pessoal? Eu quero deixar bem claro aqui que eu não quero mudar a opinião, a fé de ninguém, a visão de ninguém. Isso é natural, essa coisa que acontece naturalmente, não fui eu que forcei a nada. Eu confesso que eu já tentei ir pro lado do mundo, pessoal, já fui tentar lado mundano já. Mas chegou um certo tempo que isso já não me confortava mais, não me atraía mais, não era mais atraente as coisas que o mundo estava me oferecendo. E naturalmente eu fui pendendo para esse lado. E quando eu recebi uma graça, pessoal, quando eu sinto que eu estou sendo guardado pelo Criador, Yahweh e Yahushua, foi magnífico, Pai, foi magnífico, pessoal. Então foi assim, quando eu estava nessa casa e eu li a Bíblia, uma passagem muito me marcou, que foi assim, Mateus, que fala fim dos tempos. Mas na época eu não conhecia que Mateus tinha algumas misturas, tinha os fermentos, né, que foi introduzido pela religião. Mas naquele dia em diante eu senti que minha vida mudou. Parece que minha cabeça fez assim, ó, virou a chave quando eu li essa passagem. E a partir daquele momento, pessoal, eu só queria absorver mais e mais conhecimento. Uma coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que a Bíblia
ela tem que andar junto com a história da humanidade. A história da humanidade tem que andar com a Bíblia. Então, se você quiser entender a Bíblia, você tem que entender a história da humanidade. Além da história da humanidade, a gente tem que também entender que a Bíblia, a gente tem que acompanhar a arqueologia. Os artefatos que são encontrados em Israel, em outros lugares, são só mais provas e mais provas de que a Bíblia realmente é verdadeira. E a Bíblia nada mais é, pessoal, do que uma profecia dos acontecimentos que há de acontecer com a humanidade. Então, de Gênesis até Apocalipse, já aconteceu muita coisa, pessoal. Se a gente pegar a história lá do império lá de Nabucodonosor em Babilônia e pegar a Bíblia e bater assim, é igualzinho que o achados históricos e que a ciência explica. Então, assim, pessoal, depois que eu descobri a Bíblia, depois que eu caí em graça, a minha vida mudou muito mesmo, pessoal, e é isso que eu tento buscar todos os dias. E para comprovar mais isso ainda, eu queria estar lendo lá Romanos 1:8. Vamos aqui pegar Romanos 1:8 também. Romanos 1:8. Ação de graça. Paulo fala da seguinte forma: antes de tudo, quero dizer que por meio de Yahshua Mashiach agradeço meu Yahweh por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. Ó Yahweh, a quem sirvo o meu espírito anunciando as boas novas a respeito do seu filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações. Então, pessoal, depois que eu comecei a receber essa graça, esse espírito de Yahshua, espírito de Yahweh, sempre nas minhas orações eu tento lembrar de todo mundo, porque é uma graça, é uma virtude de estar querendo ajudar as pessoas. Então o intuito desses vídeos, pessoal, é ajudar vocês a tentar mudar um pouco a cabeça de vocês da forma de enxergar o mundo. Eu não quero que vocês mudem a fé ou mudem a opinião de vocês. Mas o que eu quero tentar fazer aqui é tentar direcionar vocês num caminho correto e certo, não aquilo que a gente nasceu dentro dessa cultura, aprendendo tudo que a gente aprendeu e ficar somente nisso, nessa limitação. É expandir um pouco mais a nossa mente, um pouco mais a nossa vida e nosso conhecimento, e entender que a Bíblia, ela é vida. É uma coisa que eu sou testemunho. Eu não conseguia ler a Bíblia, eu não entendia a Bíblia, eu pegava a Bíblia para ler, eu não entendia. E hoje não, pessoal, hoje eu consigo ler, hoje eu consigo ver um pouco mais. Não sou perfeito, não sou especialista na Bíblia, mas é um pouquinho. A Bíblia diz assim que quando você está transformando na sua vida em espírito, você vai saber um imparcial e você vai ser imperfeito. Depois, quando vir realmente a grandeza do Criador, que você vai ser transformado em imperfeito como Ele quiser, o Criador Yahweh. Então é assim, pessoal, eu falava Jesus e Deus também, mas depois que eu comecei a aprofundar mais, fazer uns estudos mais minuciosos, aprofundar mais e mais e mais, fui descobrir que não é realmente esse nome. As pessoas falam assim, não tem tanta importância. Sim, o nome tem muita importância, Eu também achava que o nome não ia ter importância, mas depois que fui buscar mais conhecimento, mais estudo, o nome sim tem importância, pessoal. Então peço assim que vocês também, se você tiver curiosidade, um tempinho, busca a origem do nome de Jesus e Deus, e aí depois você vai conseguir enxergar ainda mais o que eu estou tentando te dizer, pessoal. Nós, da minha geração, da geração aí dos nossos pais e avós, herdamos toda essa cultura, e essa cultura foi ensinada por nós, em geração em geração. Quem nos garante que tudo isso não foi manipulado, né? Quem pode nos comprovar que alguém não alterou todas essas coisas que vêm acontecendo no nosso mundo, e principalmente dentro da Bíblia? A gente sabe que a Bíblia não foi formada pelos apóstolos, né? A Bíblia foi formada pela Igreja Católica. A Igreja Católica que fez o canônimo, né, da Bíblia, e juntou todos os livros ali e tirou os que eles entenderam que não eram inspirados e colocou o que eles entenderam que estava inspirado e alguns livros a mais aí, como eu já tinha dito, né? Então é assim, pessoal, essa é a passagem que eu queria deixar para vocês, essa mensagem, a graça que foi me dado, a busca que eu estou buscando todos os dias, só vem me trazer alegrias e motivações para querer ajudar mais ainda vocês e tentar abrir os olhos de vocês para o que está vindo e o que está chegando na nossa geração. Espero que dê tempo. A Bíblia fala que a gente está na geração do sono profundo, que poucas pessoas vão se despertar para tudo que está para vir enxergar.
Eu não sei se eu vou ser essa pessoa também que está sendo despertado, pessoal, porque esse foi a vontade do Criador e não a minha vontade. Como eu disse, isso foi brotando dentro do meu coração há 5 anos atrás, isso está se amadurecendo cada dia mais. Tive muito tempo para querer fazer esses vídeos de ensinamentos, não consegui, mas espero poder ajudar ainda mais vocês, pessoal, a buscar o Espírito no Eterno, o Espírito do Criador. A alma nossa está focada sempre em Espírito e não nas coisas carnal da terra. Espero que esse vídeo seja um vídeo de palavras. Sei que palavras não sustentam, não paga conta, não arruma trabalho, mas para algumas pessoas a palavras ela serve como um instrumento de direcionamento, e para outras pessoas são ações e atos que ajudam a mudar um pouco a situação das nossas vidas. Então cada ser humano enxerga de uma maneira e age de uma maneira, mas a única maneira que nós temos que enxergar é que nós somos a geração do fim, o nosso tempo está chegando e nós estamos vivendo um tempo do arrependimento e do perdão. Então se você tem algo dentro do coração de você, se você tem algo, uma amargura por alguém, se você tem aquela dívida com alguém que você sabe que aquilo desde agora não te fez falta, não te prejudicou nada na sua vida e que não é uma quantia tão significante, perdoa essa dívida, não seja hipócrita, pois dinheiro é uma coisa que vai ficar aí. Eu tenho certeza que aquela pessoa que está te devendo 5, 6, 7 anos, veja bem, acho que nunca faltou esse dinheiro para você, não é mesmo? E se está faltando agora, o Criador há de intervir e te ajudar de alguma maneira, pessoal. Não venham falar de prosperidade, porque não é tempo de prosperidade. É tempo de buscar o arrependimento, a salvação e o perdão. Fique na glória e a paz do Eterno. Que o seu domingo seja abençoado e toda a sua semana também. Que assim seja.